Fala pessoas, dia 19/9, sexta-feira, mais um dia de notícias, terminando essa semana movimentada. Vocês vão perceber, né, que as coisas estão tomando forma, né? Como eu falei do último vídeo, sutil, mas estão tomando forma. Para ajudar o canal tem link da Amazon, comentário fixado na descrição, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e vamos lá. Por que Barroso diz ser injusto os Estados Unidos punirem ministros do STF? E veja essa cara de sofrimento, né? Esperando que as pessoas tenham dó. E ele diz, né, que, vamos dizer assim, tá chateado porque muito tempo ele esteve aí nos Estados Unidos, né? E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. Fui estudante de intercâmbio em Michigan com uma adorável família, de quem sou amigo até hoje. Gente simples e conservadora. Eu julgo as pessoas pelo caráter e não pela ideologia. Provavelmente só nos Estados Unidos. Mas vocês vão perceber que ele diz que não existe caça às bruxas ou perseguição política, tudo que foi feito baseou-se em provas, né? E ele aparentemente está muito emotivo. O Barroso se emociona ao falar de Operação Acolhida, começou, né, os olhos marejados, ele está se emocionando muito facilmente, tá? O que mais eu vejo é pessoas falando que a Lei Magnitsky não teve efeito algum. Tá? Mas a gente vai explicar mais uma vez, devagar, como as coisas funcionam na geopolítica, né? Adeus Nova York, os eventos que Barroso e seus colegas do STF vão perder nos Estados Unidos são diversos, né? Não vamos perder tempo. Mas o que eu quero focar aqui hoje, o mais importante é isso aqui. STF pede informações sobre rito de impeachment contra ministros. Gilmar assume relatoria de ações sobre impeachment de ministro do STF, né? Porque ele quer saber o que vai acontecer. Porque a gente vai falar em seguida do que? Da tal PEC da blindagem. Gilmar Mendes disse que processos em curso no STF seguirão seus rumos se PEC da blindagem for aprovada, falando assim, não importa o que vocês fazem, a gente vai continuar. E agora vocês vão ver realmente um embate. Provavelmente, tá? Porque ainda tem algumas coisas a correr por aí. STF analisa ações para dificultar impeachment de ministros, porque como a gente falou no último vídeo, a PEC da blindagem, né, a faca de dois gumes, ela certeza incomodar muito o STF, por isso que movimentações do Gilmar e o STF já começa a fazer aí as suas ações, analisa pelo menos ações para dificultar impeachment de ministro, porque com uma blindagem pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode, tá? Hugo Mota pede para deputados removerem publicações com provocações ao STF, porque no momento ele não quer barulho, ele só vai avançar. Então ele não quer chamar a atenção. STF dá 10 dias para a Câmara explicar a tramitagem da PEC da blindagem. E vamos agora entrar na questão da PEC da blindagem, tá? Muita polêmica nisso aí. Só para deixar claro, antes de começar a falar da PEC da blindagem, a PEC da blindagem, ela, vamos dizer, recupera algo que já estava na Constituição Federal, tá? Do Congresso, não tem essa liberdade toda do STF, falar assim, ó, prende aquele cara ali e o Congresso fica meio sem poder, porque como a gente sempre falou, o Congresso ele vem perdendo e perdendo espaço para o STF. O STF vai conseguindo cada vez mais poder. Então, gradativamente, de forma muito cautelosa, o Congresso já começa a fazer toda essa questão da blindagem. E vocês percebem que isso realmente incomoda o STF com os passos do Gilmar, como a gente viu, com medo, com preocupações do impeachment, tá? Mas ainda tem a questão do Senado, ainda é muito cedo, vamos ver, tá? Líder do PT diz que vai à justiça contra a manobra do Centrão e é ironizado por presidente da Câmara. A Câmara o Hugo Mota tirou um sarro, porque chegou lá, o petista falou que vai recorrer ao STF, ele falou, pode ir, você já faz isso diariamente. E por isso que vocês vão ver a votação do PT é completamente contrária à PEC da blindagem. Por quê? Como disse o Nicolas, já são blindados, né? Dizem aí, né? Com PEC da blindagem e anistia, Mota ensaia afastamento de Alcolumbre, tá? E aí parece que ainda tá um atrito ali, não está tudo alinhado. Então, o Congresso, os deputados já têm, vamos dizer assim, a ideia, né, essa posição, porque alguns já foram aí alvo, né, e o Senado ainda tem algumas coisas a trabalhar. Vamos ver se vai ou não vai. Alcolumbre se exalta, reclama de cobranças no Senado e critica Eduardo Bolsonaro. Ele esteve doente, falou que estão cobrando muito ele, mas PEC da blindagem passa na Câmara, mas ficará na geladeira no Senado, não sei até quando, né, mas todos estão já se preparando. Teve a questão do voto secreto. E aí o Centrão é derrotado em votação secreta para investigar parlamentares derrubada de PEC da blindagem. Quem derrubou? PT, PSOL e Novo, né? Dentre algumas pessoas, porque eles querem exatamente, se a PEC é para blindar, vamos tirar a blindagem, né? Se é contra, estavam querendo tirar
o voto secreto, porém, né, governistas, pessoal novo tentaram bloquear a manobra antes da votação, sem sucesso. Os parlamentares citaram um trecho da Constituição e do regimento interno para tentar vetar a nova votação, mas Mota negou os pedidos. A proposta foi aprovada por 314 votos favoráveis e 168 contrários, tá? PEC da blindagem, Câmara aprova a emenda que retoma voto secreto para dar aval a processos contra parlamentares. E fluiu. E aí vocês vão ver pessoas como Renan Calheiros, né, que falou que a PEC pode transformar o Congresso em refúgio de criminosos. Renan Calheiros falando. PEC da blindagem é um tapa na cara da sociedade. Vamos trabalhar para derrubá-la, disse o senador Renan Calheiros, tá? Lembrando, é uma faca de dois gumes. A gente sabe muito bem como funcionam as coisas. Porém, o STF podia fazer o que fosse agora, né? Poderia fazer com o Congresso o que for. E agora estão começando a articular e costurar movimentações para tentar recuperar um pouco mais de poder para as casas, tá? Paulinho da Força diz que a anistia ampla é impossível e que solução não agradará a extremos. Aí o Mota fala da anistia, que pelo visto vai ser um pouquinho mais complicada. Tá? Não sei se o meu texto vai agradar a todos ou vai salvar Bolsonaro. A anistia ampla e restrita já foi superada e não consigo salvar Bolsonaro, diz relator do projeto, que se reuniu com Temer, Tarcísio e líder de Lula. Tá? O foco do projeto muda até de nome, de anistia para dosimetria de penas. Tá ali, ó, PL da dosimetria das penas. Que vai, vamos dizer assim, pessoal do 8 do 1 em geral. Pelo visto, Bolsonaro, dentre outros, não afetará tanto. Fala aí de diminuição, mas ainda é muito cedo. Relator e Temer escanteiam anistia e já fala em PL de dosimetria, tá? Maior cabo eleitoral de Lula é Trump. Falando de Temer, o Temer simplesmente com o mesmo, vamos dizer assim, mesmo da papo da The Economist, de todos os isentões, pessoal do centro, pessoal isentosfera, falando que o maior cabo eleitoral de Lula é o Trump. Só que não é bem assim que funciona, tá? O pessoal vai tentar vender isso para você da esquerda, mas não é assim. Centrão fecha acordo sigiloso com a ala do STF por domiciliar para Bolsonaro, redução de penas e rejeição de anistia. Isso aqui é acordo, vamos dizer, sigilo, né? Mas como é que eles ficaram sabendo, então, ser tão sigiloso assim? Mas enfim, será que vai ter isso aí? Eu não sei. Tudo pode acontecer diversas coisas ainda. Câmara impõe derrota ao governo, avança com a anistia e vai decidir se dá perdão ou reduz penas. E governistas começam a falar em rendição ao bolsonarismo e direita cobra anistia com Bolsonaro após a aprovação de urgência, tá? Não sei se vai... A gente vai falar ainda um pouco mais de Bolsonaro, não sei se vai ficar uma situação muito boa para ele. Lula diz ser favorável à redução de penas para 8 de janeiro, mas logicamente diz que vetará a anistia a Bolsonaro se o Congresso aprovar, tá? Então, Bolsonaro até já abre mão, dizem, de inelegibilidade e busca perdão de crimes com a anistia, né? A PL recua e retira a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro do projeto de anistia, feito aí pelo Sóstenes, tá? O Sóstenes confirmou, né, que a decisão foi autorizada pelo próprio Bolsonaro. Então, pelo visto, também a gente vai ver, ó, a alternativa de Mota à anistia reduziria a pena de Bolsonaro em 8 anos. Então, seria o quê? 19 anos de prisão. Por isso que aparece a laudo aí, que aponta até câncer de pele, porque provavelmente ele já teve problema na perna, né, quando não venceu a eleição. Então ele já tem muitos problemas de pele, que é questão de nervosismo, de estresse tremendo. Enquanto o Valdemar diz que PL apoiará Ciro Gomes no Ceará, única forma de derrotar o PT, né? O pessoal falou, mas nossa, o Ciro, ele falou, o Ciro já meteu o pau no Bolsonaro, já meteu o pau em mim, já meteu o pau em todo mundo, é o jeito dele. E vão apoiar o Ciro Gomes. Fala que Eduardo tem que se resolver com o Bolsonaro sobre Tarcísio, diz o Valdemar. Tarcísio é um negócio difícil vamos dizer assim, de decifrá-lo, né? Chefe do partido de Bolsonaro é contra impeachment de ministro do STF. Falou que até o Bolsonaro é contra impeachment de ministro do STF. Já vi esse papo antes. Só que é aquela coisa, se os Estados Unidos cobrar do jeito que está cobrando, não adianta ser contra, tá? Porque você percebe que já começa a surgir uma movimentação toda no Congresso, tá? Não vamos dizer que vai funcionar, mas que estão movimentando. A reação de Gilmar Mendes e do STF é claríssimo o que está acontecendo. É talvez o atrito final, tá? Tarcísio descarta disputar presidente em 2026 e aposta em reeleição, por isso que eu falei, é difícil decifrar o Tarcísio, né? Porque todo mundo vê ele movimentando em direção vamos dizer, ao cargo da presidência, né? A concorrer à presidência, e do nada ele fala que não tá nem perto. Sendo que a própria movimentação dele na manifestação, né? Falando que todo mundo ficou assustado com ele, como ele ficou direitista de uma hora para outra, mesmo assim ele fala que não.
Talvez é uma estratégia também, né? Eduardo aposta que nova ordem de Trump pode proteger Bolsonaro, tá? Porque é uma detenção injusta e pode aí desde perder vistos a restrição de exportações. Porém, deixo claro aqui que não é fácil, eu acho assim, tá? Quando eu falo de restrição de exportações, seria o quê? Tirar as tarifas e não ter mais exportações, eu acho que pode dificultar o lado deles. Lembre-se, os Estados Unidos não está agindo para salvar o Brasil e Bolsonaro. Eles estão primeiro para salvar eles. Tanto que, por exemplo, muita gente da esquerda vai ficar tirando sarro, como sempre. Acontece Trump, é laranja, regão, não sei o quê. Lembre-se, quando ele pega a tarifa e isenta algumas coisas, não é porque está ajudando o Brasil, ele está recuando pro Lula, né? Tem gente que escreve lá, o Lula está vencendo. É porque o suco de laranja vai ficar caro pro café da manhã do americano. E aí ele fala, isso aqui vai pegar mal, eu não preciso fazer isso. Não é que ele tá pensando no Brasil, ele tá pensando no americano, tá? Simples assim, tá? A única coisa que o Brasil tem que fazer é pegar a carona, se a direita realmente quer aí um espaço a mais. Porque é isso que os Estados Unidos quer. Ele quer fortalecer a oposição, que é a direita brasileira, para vencer a esquerda. Assim como ele está fazendo nos Estados Unidos, e vamos falar exaustivamente disso aqui, tá bom? Estados Unidos diz acompanhar a situação de Bolsonaro após descoberta do câncer, tá? Então estão verificando tudo o que aconteceu com o Bolsonaro. Eles não vão dar ponto sem nó. Os Estados Unidos vai sim usar a pessoa como Bolsonaro para avançar, aí, se possível até ajudar, mas não fará milagres. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Número 2, a diplomacia de Trump diz que os Estados Unidos reagirão mesmo com chance de Bolsonaro ir à papuda. Pode ser que ele vá. Não tem, aquilo que eu digo, os Estados Unidos ele tem já todas as peças e as jogadas numeradas. Não é o que se acontecer alguma coisa no Brasil, ele vai trocar as peças e tirar os números, né? A sequência não vai. Vai continuar mesmo. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Porque lá não é bagunçado. É tudo cadenciado e estudado. A gente teve um comentário aqui que vai resumir bem isso aqui, eu vou ler para vocês. Mas antes, Moraes retira a GSI da escolta de Bolsonaro e deixa a função com PF e Polícia Penal. Tá? Então já começa aí, porque provavelmente demorou muito para voltar do hospital, e já começa a ter cercar um pouco mais. Mas assessor de Trump diz esperar que o Brasil contenha o descontrolado Moraes antes de que ele destrua a relação com os Estados Unidos, já não destruiu, né? Ainda mais com o Lula brigando o tempo todo com o Trump. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ataca Alexandre de Moraes descontrolado, tá aí a postagem, quiser pausar e ler. Então não é à toa. Tudo o que acontecer com o Bolsonaro, cada passo que for dado, eles vão sim pegar como exemplo, pretexto para avançar no fortalecimento da oposição na direita brasileira. Tá aqui, inclusive, bate cabeça, que é uma coisa incrível. Vice de Marco Rubio, haverá consequências para ações do Brasil. Toda hora falando isso, tá? E o pessoal começa a achar que é tudo uma grande brincadeira. Vou explicar daqui a pouco. Antes de novas sanções contra o ministro do STF, Estados Unidos analisam caso a caso. Cada caso que acontece, cada passo que é dado, com certeza a inteligência americana está fazendo o seu trabalho. Lula sobre ter associado o Trump com o faz, né? O comportamento dele é ruim. Isso aqui eu já cansei. Todo dia, se eu quiser, eu consigo 20, 30 notícias aqui do Trump sendo atacado pelo Lula. Lula diz que não tem relação com o Trump, ele nunca quis conversar. O que não é bem verdade, já que o Trump falou, você tem que ligar para mim e eu falo com ele, né? Até o Lula tem aqui como ele fala, se eu encontrar com o Trump, eu vou estender a mão para cumprimentá-lo, pois sou civilizado, diz o Lula. Né? Fala que é civilizado. O Trump também é. Ele sabe muito bem a posição do Lula, o que ele representa, né? Que é exatamente o empregado dos eurasianos. E por isso vai tratar com a maior tranquilidade, sabendo que cada palavra dita ao Lula será automaticamente refletida no Putin, né? Provavelmente. Governo Lula sanciona projeto de lei de proteção a crianças na internet, que é a adultização, tá? Mas o que dizem que ao sancionar PL da adultização, Lula manda recado a Trump, que seria o quê? Tá vendo as big techs que você tem aí? Você fala que a gente não consegue mover e mexer nelas? Pois é, estamos movendo, estamos fazendo aí avanços em relação à big tech e vocês não podem fazer nada. Mais ou menos isso, o recado do Lula para o Trump, né? No vídeo exclusivo conversamos sobre isso. Não para só por aí, tem mais coisas envolvidas. A esquerda brasileira não dá ponto sem nó, ela sempre faz uma movimentação com vários alvos, assim como os Estados Unidos também faz, tá? Só a direita brasileira mesmo que é um pouquinho, né, perdidinha, tá? Falando em Putin, em Lula, Trump revela decepção com Putin. Vamos ver como isso vai acabar. Ele me decepcionou muito, decepcionou bastante, mas ele falou que vai ser feito.
Ele deixou claro, vai ser feito. Ele fez um monte de pacificação, acabou com alguns conflitos e esse também vai acabar. Não sei como, mas ele falou que vai. E aí que vamos entrar na parte mais importante, na minha opinião. Porque o que acontece? Todo esse tipo de notícia, o pessoal fala o quê? Né? O pessoal da isentosfera e esquerdista. Que o Trump recuou, que ele está fazendo papel de bobo, que ele não sabe o que está fazendo, a gente explicou no último vídeo. Ou ele não faz nada, ou ele coloca sanções, ou ele vai pra cima com o conflito mundial 3, coisa que ninguém quer, tá? Então o que ele faz? Ele faz o soft power e forçando, ele vai deixando a situação cada vez mais complicada, tanto no Brasil e também para os eurasianos, tanto pro Lula, tanto pro Putin, tanto pro Xi, com sanções, tarifas, o que for. O que eu quero dizer é o quê? Esse usuário aqui resume muito bem. O Rodney falou, esse tipo de gente, né, os esquerdistas da isentosfera, se aproveitam do imediatismo irritante do brasileiro. Para o afegão médio brasileiro, as coisas precisam ser feitas de supetão. Não entende que alguns processos precisam de maturação, de estudo e de muita paciência. Ah, se todos fossem como o Rodney, entendessem que as coisas na geopolítica são assim. Né? Porque o brasileiro acha que tudo assim, mas não tá, a lei Magnitsky não vai prender todo mundo exatamente. Não, é uma pessoa só. Coloca. Vê o resultado dessa sanção. Veja como os outros ministros batem cabeça. Veja como o Congresso já começa a ficar esperto. Vê como as pessoas que estão insatisfeitas começam a tomar coragem. E vocês vão ver, né, através de pouco em pouco tempo, com bastante paciência, vocês vão ver o Barroso já complicando, já ficando emocionado, o Gilmar Mendes um pouco mais tenso, né? O Fux dando aquele voto de 12 horas, e aos poucos as coisas vão acontecendo. Nos Estados Unidos, logicamente, as coisas estão mais avançadas, tá? Também vamos conversar sobre isso, porque o programa de Jimmy Kimmel é tirado do ar após comentários sobre o Kirk. Isso aqui está acontecendo bastante. Aí vários artistas dos Estados Unidos de esquerda ficam revoltadíssimos, todos muito nervosos. Né? O segundo apresentador de talk show aí que roda, né? Provavelmente vai ter um terceiro, tá? A gente falou do Stephen Colbert já, então tá aí, ó, já aparece o pessoal, ele, Stephen, já fala que todos somos Jimmy Kimmel. E não é só ele, tem outro Jimmy também, o Fallon, que também cancelou uma aparição dele, um evento que ele estava aí para fazer. Já se pronunciou, tá? Falou que o Kimmel é muito querido, uma pessoa maravilhosa. Lembre-se, todos esses caras, tá? São agentes globalistas com agenda idêntica, uma agenda muito canalha, e eles estão sendo perseguidos, sim. Porque eles ficaram muitos anos no bem bom. E aí você percebe que agora a coisa está ficando complicada. Claro que o Trump tira aquele sarro, o Kimmel foi demitido por baixa audiência e não ter talento, simples assim. Tá? Já devia ter demitido há muito tempo, ele falou. E aí que o negócio fica mais, vamos dizer, tenso. Trump sugere tirar licenças de emissoras se fizerem cobertura negativa dele. Você vê essa notícia, o pessoal vai ficar totalmente revoltado da isentosfera da esquerda. Porque é o seguinte, li em algum lugar que as emissoras estavam 97% contra mim. Eu recebo 97% de críticas negativas. E mesmo assim venci com facilidade, disse ele, referindo à eleição presidencial de 2024. Venci todos os 7 estados pêndulo. Voto popular, venci tudo. Eles estão 97% contra. Me dão publicidade totalmente negativa. Quer dizer, eles estão obtendo uma licença. Eu acho que talvez a licença deles devesse ser retirada, adicionou. O pessoal acha que o pessoal que é mais isentosfera, que é mais meio termo, que não quer, acha isso um absurdo. Então eu vou fazer uma analogia bem simples aqui pra vocês, tá? Pra vocês entenderem como uma situação do Brasil. É como se o Bolsonaro, sendo atacado 24 horas por dia pela Globo, chegasse e falou, acabou Globo, vocês não vão ter concessão. Entendeu? Porque vocês estão agindo não com a verdade, vocês estão militando. E é isso que o Trump está fazendo, ou tentando fazer, né? Então, é exatamente tudo que o pessoal da direita sempre pediu. O Trump está fazendo lá agora, tá? Inclusive, Trump diz que vai designar a Antifa como organização terrorista. E isso aqui é bem impactante. Então tem vários artistas, pessoal de vídeos, né, videogames, como aí o pessoal do Ghost of Your Take, artistas e atores falam, não, eu sou Antifa assim e tal. Vai ficar complicado para essas pessoas. Esse jogo já está sendo cancelado porque muitos desenvolvedores, muita gente envolvida fez comentários sobre aquele absurdo que aconteceu com o Kirk e muitos foram demitidos, então mais trabalhadores são demitidos por posts sobre o Kirk, que a gente já falou aqui. Congressistas entram com ação contra o Nicolas por campanha de demissões, então a esquerda se defende, porém, por exemplo, o Peninha, que também celebrou a morte,
falou aí muitas coisas e ele foi afastado pelo presidente do colegiado do Senado, Randolph Rodrigues. Olha o nível da situação, tá? Mili Lacombe tem participação em evento cancelada por fala em podcast, falou que essa família tradicional, branca, conservadora, brasileira, isso é um horror, é a base do FAS, né? Falamos a verdade e por isso ela fala que foi vetada, derrota para todos que lutam por um mundo de livre expressão, né? Só se a direita vai falar alguma coisa aí merece ser demitida, né? Muitos perderam. Eu mesmo já perdi rede de apoio aqui, vocês sabem da minha história. E agora eles estão sentindo do próprio remédio. É isso que está acontecendo. Então, por exemplo, o Ministério da Cultura emite nota de repúdio e cobra explicações após Mili Lacombe ser vetada no filme. E você vai perguntar aqui, por que tudo isso está acontecendo só agora? Donald Trump, tá? Porque lá com a chegada da direita, com a derrubada, né, pessoal que fica do FBI, do Pentágono, do Deep State, todos eles sendo afastados, os globalistas em geral com muito poder como apresentadores de TV, né? É como se o Bolsonaro demitisse, vamos dizer, os comediantes, os artistas da Globo em geral, né? William Bonner, todo mundo que, vamos dizer assim, que tivesse fazendo uma militância seria afetado. E nos Estados Unidos está acontecendo exatamente isso, tá? Bandidos já não temem poder público e o Brasil segue a trilha de Colômbia e México. Muito simples, porque crime organizado expulsa a população e transforma o vilarejo no sertão do Ceará em cidade fantasma. Simples, né? Mas os Estados Unidos equiparam o narcotráfico a terrorismo de diretor do FBI e estão há tempos aí tentando mudar isso aí. E vocês sabem que com essa mudança virá bastante movimentação, né? Tagliaferro diz ter sido procurado pelos Estados Unidos por material sobre Moraes e olha o que ele disse, né? Os Estados Unidos me procuraram para poder levar o material. Sim, me procurou. Porém, eu não tenho lado político. Não tenho esquerda, não tenho direita, disse. Não tem esquerda nem direita, você sabe muito bem o que é. Não sei porque ele mudou esse posicionamento dele. E aí, ele mandou o documento, mandou o material ou não? A gente não sabe, né? Porque apareceram várias coisas aí. Como eu disse, a esquerda está se protegendo, a gente vai ver aqui movimentações da esquerda também. Ela não vai ficar parada. Então os Estados Unidos pressiona aqui e por isso vocês vão ver que ele vai ter reação, como a gente viu ali o Boulos em relação ao Nicolas, as demissões, tá? Tudo vem acontecendo. Estados Unidos restringem a circulação de Padilha em Nova York a 5 quarteirões de hotel e reuniões da ONU. Você quer o visto? Tá, mas você vai ficar nesse quadrado. É isso. E ele falou que até está pensando se vai ou não. Inclusive, o Lula ainda não tem comitiva para Nova York. É 48 horas de subir no avião. Não sabe quem enviar. Porque é tudo muito complicado, né? Ele fala, já tinha esquecido que os Estados Unidos foram responsáveis pelo golpe de 64. Já jogou nas costas dos Estados Unidos. Uma coisa que ainda é muita dúvida, né? É uma coisa que a direita fala. Tem alguns que discordam, falam que a coisa já estava avançada. Enfim. Mas o Lula já jogou no colo dos Estados Unidos, né? Enquanto a Janja chega em Nova York, antes de Lula, para a Assembleia da ONU. Chegou lá, não sei porque ela vai antes, talvez para fazer compras, ou talvez até mesmo para provocar, quem sabe, para ver se tem reação dos Estados Unidos. E aí lembre-se, aí muita gente fala, porque os Estados Unidos têm que pegar e tirar o visto dela. Lembre-se que tudo tem que ser com bastante cautela e paciência, tá? Porque ainda é o primeiro ano de Donald Trump. Senadores dos Estados Unidos, logicamente, assinam um projeto de lei por fim de tarifaço contra o Brasil. O Brasil recebe ajuda da esquerda americana. Muito simples. Claro que aqui no Brasil existem coisas ruins. Não caiu a ficha desse funcionário que trabalhava há 15 anos em calçadista do Rio Grande do Sul que anunciou falência após tarifaço dos Estados Unidos. Não é à toa. Só que lembre-se, se fosse o Bolsonaro presidente, não teria essas tarifas, muito provavelmente. Talvez. Talvez, muito provavelmente, senão eles não... Porque você acha que o Trump está querendo fortalecer a oposição aqui do Brasil, né? Condenação de Bolsonaro faz do Brasil um exemplo para o mundo, diz Financial Times, né? Ou seja, se você tem um cara corrupto no poder, que já foi preso, não tem problema nenhum, né? É quase um exemplo. Aí, prender um que não é corrupto, né? Aí é exemplo. Prender um cara que nunca se meteu com corrupção, aí, simplesmente, é um maior exemplo, né? Aqui, claro, como você percebe, já começa a movimentações mais sérias. Dino abre investigação contra Bolsonaro, filhos e outros 20 com base na CPI, inclusive influenciadores, tá? Influenciadores até mais esquecidos, não tem aí nessa lista. Porque Dino determinou agora a investigação de Bolsonaro por supostos crimes na pandemia de C-19, porque ele pode. Dino determina a abertura de inquérito para investigar conclusões da CPI da C-19.
que a gente sabe que, como boa CPI de todas, não importa, sempre dá um resultado muito em aberto. É igual aquele filme que você vai assistir simplesmente a parte 2, ou aquele final de seriado que fica aquele cliffhanger que você não sabe o que vai acontecer. E lembre-se, tá? Flávio Dino processou o idoso por crítica em grupo de condomínio no WhatsApp. Então você fala assim, não, vou aqui no grupo de família, eu vou criticar aqui esse influente ministro ou político, saiba que não está livre. O Brasil tá aí, vamos dizer assim, alinhadíssimo. Eu nem compararia mais com a China e sim com a Coreia do Norte, né? Se é que é assim lá. A Justiça anula a condenação de Felipe Neto no caso da mãe de Luciano Hang. Olha só o nível. Enquanto a gente vê todas essas coisas acontecendo de abertura de CPI e tal, nem 15 mil o Luciano Hang vai tirar do Felipe Neto, né? Olha só o nível do Brasil. Como que ainda as coisas aqui são muito esquerda. E ainda tem gente, eu vejo isentosfera, esquerdista, logicamente, tá? Mas isentosfera eu acho que é o pior. Que é aquele pessoal que olha pro Trump e ainda reclama. Vocês não têm nada. É a mesma coisa você tem o Bolsonaro e você vê o Lula. É que muita gente não acreditava que o PT ia voltar, por mais que a gente falava. Ó, o Lula tá ali, vai voltar, vai melhor vocês reelegerem o Bolsonaro. Não. Falou que não tem possibilidade, vamos pegar outro nome e tal e fazer uma bagunça, criticava. Estamos onde estamos. Que pode ser um caminho sem fim, tá? Os 30% assombram, hein? Que os 30% é o quê? É o plano dos caras derem certo e a esquerda ficar pra sempre no Brasil, tá? Olha só o nível. Ministros do STM que vão julgar a trama golpista foram comandados por generais condenados. Então, você pensa na história do general Heleno, desses caras tão aí, vamos dizer assim, com bastante nome no exército, sendo julgado por pessoas abaixo deles. Tá? Olha só como é a situação da coisa. E União Brasil, pense também, antecipa a saída do governo Lula e dá 24 horas para filiados deixarem os cargos. Ou seja, 24 horas, tá? União Brasil. Porque aparentemente algumas pessoas estão percebendo que as movimentações estão ficando mais calorosas. São sutis ainda. Mas e aquilo também... Tem muita gente, enquanto tem muitos fazendo aposta do lado da esquerda, tem muitos fazendo aposta do lado da direita também. Aqui no Brasil, inclusive, mineradora australiana descobre terras raras e nióbio em Minas Gerais e ações disparam. O Brasil não tira proveito das suas riquezas, então quem tira é a Austrália. Olha o nível da situação, né? Europa ameaça suspender acordo comercial e impor sanções a Israel, batendo de frente com aí os Estados Unidos, e Macron vai apresentar prova científica de que a primeira-dama da França é mulher para a justiça dos Estados Unidos, porque uma influenciadora, a moça lá falou que a mulher dele não é mulher. Então aí já ficou tenso, já ficou preocupado, e aí vai apresentar a prova, né? Ele que apanhou da mulher no avião lá, não vamos esquecer disso aí. Para finalizar, China proíbe empresas do país de comprar chips de IA da Nvidia, diz FT. Lembrando que na China você poderia comprar tranquilamente, mas os Estados Unidos não vendem certos chips, tá? Então tem lá os modelos B100, B200, né? É só H20 que pode, H100 não pode. E dentre outras placas, como, vamos dizer, umas 4090, 5080, 5090 não poderia também. Mas agora a própria China falou que não quer comprar. Não sei o que fizeram, né? Mas enfim, muita placa passava lá. De qualquer forma, vamos analisar tudo, vamos ver as votações aí. Muita coisa, é uma correria absurda esse negócio de PEC da blindagem, que o voto é secreto. Não, agora não é mais secreto, eu fiquei até na dúvida, foi secreto ou não foi, é difícil achar as informações, mas pelo que eu vi é isso mesmo. Tava secreto, né? O PT correu atrás aí. 8 votos do PT falaram que não queriam, né? Que queriam secreto para se esconder. Tem uma galerinha ali do PT, que era aqueles primeiros 12 votos, depois 4 desistiram, ficaram só 8 que pelo visto estão querendo pular do barco igual o pessoal da União, tá? Assim como o Randolfo Rodrigues demitindo o Peninha lá do Senado. Coisas incríveis acontecendo. É que o pessoal não consegue ver. O pessoal mais imediatista quer o quê? Quer que a coisa resolva assim. A esquerda só conseguiu o que consegue hoje depois de muito tempo lutando aí, né? Então a direita é muito apressada, é muito correria, né? Mas vamos ver. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. É só clicar, navegar, comprar no link da Amazon que você ajuda. E estamos aqui. Não vou falar que é todo dia, que essa semana foi difícil sem internet e tal, mas semana que vem, talvez, nos próximas semanas a gente até reformula que é a forma de trabalhar, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala. Muito obrigado, até mais.